Glória a Deus. Irmã Brenda, louve aqui 2 hinos da nossa harpa, em nome de Jesus. Também cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesta noite, o número 432 da nossa harpa cristã. 432? 432. Vamos louvar ao Senhor com alegria nesta noite. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre junto comigo operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão, onde os anjos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu amor. Que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me mostrar ao teu peito, Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, para sempre sim. Glória a Deus. Vamos ainda louvar o hino de número 442. 42. Breve verei o bom Jesus. Breve no céu, Jesus, a te aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Qualquer prazer, breve
Salvador, em glória aparecer. Eis que ele breve veio, os santos preparar para a mansão de amém, de onde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus sempre serei. Que Deus abençoe. Com permissão do nosso pastor, iremos louvar mais um hino. A igreja quer pedir um hino. Vamos louvar o 141. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, for-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me encontraste sobre a cruz. És de bem tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia teus passos, Salvador. Tu me encontraste sobre a cruz. És de bem tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor. Quem me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me encontraste sobre a cruz. És de bem tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jazir, pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me encontraste sobre a cruz. És de bem tudo, meu Jesus. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar no seu santuário, na sua casa, glorificando e exaltando o seu santo e eterno nome. É maravilhoso estar na casa de Deus, aleluia, com o coração contrito, recebendo o que Ele tem para nós nesta noite.
Apenas ao nosso pastor, eu convido aqui nosso irmão Manuel, ele vai fazer, como pastor da igreja, ele vai fazer a leitura em nome de Jesus oficial. Vamos da paz do Senhor? Amém! Deus abençoe os irmãos. Agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Vamos entrar hoje em Ageu, profeta Ageu. Profeta Ageu. Fica perto de Malaquias. Malaquias, nós sempre lemos a passagem das ofertas. Malaquias, está em Malaquias, volta Zacarias, depois é Ageu. Livro do profeta Ageu. 2 livros de Malaquias e a Bênção Grande, né? Capítulo 1, capítulo número 1. Capítulo número 1 são 15 versículos. Eu vou ler, eu peço para a igreja acompanhar. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Versículo número 1. Ageu, capítulo 1, versículo número 1. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebei, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei como sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, e enviara e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito de toda a casa do Senhor dos Exércitos, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, do 2º ano do rei Dário. Amém? Amém. Bendito seja Deus. Nós vemos aqui depois que o povo despertou rapidinho. Foi construída a obra do Senhor. Irmão, vamos colocar sobre os pés, vamos orar uns pelos outros, vamos continuar buscando a face do Senhor. Quem necessita das orações da igreja? Eu, a minha casa. Tem algum pedido específico, meu irmão? Amém? Olha, irmão, eu peço aqui pelo irmão, nosso irmão Clemente, o pastor Manuel, amém? Irmã Maria Alva, são pessoas, irmãos, carentes das nossas orações.
pessoas, eu tenho parentes que ainda têm o vício da bebida, mas Deus é poderoso para tratar com cada um, para libertar cada um, amém? Glorioso Deus eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, te louvamos nessa noite, te agradecemos e te glorificamos. A tua palavra, meu Deus, já foi mencionada, meu Deus, a tua palavra já foi, meu Pai, falada nessa noite, nós já ouvimos, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Senhor, o Senhor já está trabalhando, o Senhor, meu Deus, já aceitou aqui nessa noite, meu Pai, o nosso sacrifício de lábios que confessa o teu nome. Nós entregamos aos teus pés, meu Pai, nossos problemas, nossos defeitos, confessamos os nossos pecados. E de força de vitória, nós te agradecemos, nós te glorificamos. Meu Pai, nós queremos, meu Pai, que o Senhor quebrante o nosso coração nessa noite, para que nós venhamos, meu Pai, absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar, meu Pai. Repreende o teu povo, repreende o teu filho, porque, meu Deus, um Pai que ama, ele repreende o seu filho, meu Pai. Quero te louvar por tudo. E desde já, meu Pai, nós intercedemos aqui, meu Deus, pela vida do irmão Clemente, pela vida do pastor Manuel, pela vida da irmã Marialva, para que o Senhor venha, meu Pai, cumpri-los, meu Pai, com a sua graça, restaurar a sua saúde, continuar, meu Pai, derramando grandemente da graça do Senhor em seus corações, que o nome do Senhor seja glorificado. Intercedemos também nessa noite, por todas as autoridades, todas as constituídas, todas as eclesiásticas, meu Pai, que o nome do Senhor seja glorificado. Intercedemos por todo aquele, meu Pai, que ainda se encontra nos dias, para que haja libertação. Pai, aquele que crê, que nessa noite seja batizado com o Espírito Santo, aquele que é batizado, seja renovado para a glória do teu santo nome, meu Pai. Entregamos as tuas mãos, meu Pai, também todo aquele que nos persegue, aqueles que tentam mal contra nós, que eles sejam ricamente abençoados. Agradecemos o Senhor por tudo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Abençoe o nosso pastor, vamos ouvir as santas irmãs louvar ao nome de Jesus nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Hoje eu vim mudar meu modo de agir, meu jeito de orar, todas as vezes te pedi, e sei que eu preciso
botão ligado com o céu, dando glória e recebendo o que Ele tem de bom para mim e para você nesta noite, em nome de Jesus. A porta do Senhor, igreja. Bendito é o teu nome, Jesus. Ageu, capítulo de número 2, somente um versículo que ele diz assim, ó. Este versículo aqui todo mundo gosta de ouvir. Esse aqui, todo mundo gosta de ouvir esse versículo. Falar de Ageu, aí vai falar: a glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E este lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa parte é boa. Só que você percebeu, quando o pastor começou a ler aqui no capítulo de número 1, que o Senhor disse assim: o que estão fazendo com a minha casa? Aleluia. Como é que está tratando a minha casa? A casa de Deus, ele diz, está se preocupado mais com as suas coisas e deixando as coisas de Deus para lá. É fácil chegar nessa passagem aqui e falar assim: eu quero a glória da segunda casa, Senhor. Derrama a glória da segunda casa. Aonde eu fui envergonhado, Deus dará dupla honra. É bênção demais. Mas você reparou que antes disso acontecer, ele disse assim, ó: tem uma missão lá na minha casa. Enquanto há trabalho para você, faça primeiro para mim, para depois eu fazer para você. É bênção. Essa passagem aqui é bênção demais quando vai falar do profeta Ageu. E ele só diz isso aqui, ele fala assim, ó: sobe ao monte. Quando ele vai falar sobe ao monte, ele diz: traga madeira. O que precisa dentro da igreja? Precisa de alguma coisa, precisa de um violão, precisa de trocar o instrumento. É a palavra dele que está sendo pregada. É a palavra dele que está sendo lançada para mim e para você. Eu quero receber a glória da segunda casa, eu quero ser abençoado, mas ele dá primeiro uma missão. Ele diz: primeiro cuida da minha casa, cuida das minhas coisas, cuida do primeiro, o ministério primeiro, para depois você pensar. Ele diz assim, capítulo de número 6, verso de número 33 de Mateus, ele diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Sabe por que ele vai dizer isso aqui? Ele vai falar assim: ó, vós estão semeando. Quando ele disse no primeiro capítulo, ele diz: estão semeando e está como um saco furado, você não vê prosperar, você está semeando e colhendo pouco. Sabe o que é isso aqui? É fazer a obra do Senhor relaxadamente. Porque antes de eu fazer alguma coisa, Deus já sabe dentro do meu coração se eu estou sendo sincero ou não. É bênção falar de Ageu, é bênção falar de Gênesis e Apocalipse na palavra de Deus. Mas primeiro ele diz: arrependei-vos, para depois derramar a unção, para depois receber as coisas de Deus. Não dá para encher um vaso cheio de coisas mundanas, não dá para encher um vaso cheio de coisas que o irmão Sérgio está querendo. Não, eu primeiro tenho que esvaziar meu eu, para depois o Senhor falar assim: Senhor, derrama a tua glória sobre a minha vida. Aí ele vai olhar para mim e para você, ele vai falar assim: ó, o vaso está vazio, agora dá para encher. Porque tem como eu encher de alguma coisa que já está cheio de outras coisas? Não dá, não é verdade? Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Aleluia. Sei que a palavra vai ser aqui de ensino para mim e para você, nos nossos corações. Mas sempre estou dizendo, eu voltei para cá porque Deus ele me deu um sonho. E Ele disse: tu serás diferente. E quando eu voltei para cá, Ele diz: faz a minha obra sincero, porque senão eu nem aceito. Quando ele diz assim, ó, levanta aquele que está caído, ele não está dizendo que eu estou caído. Eu posso estar aqui dando um exemplo do irmão Luiz. Só que os olhos de Deus, ele vê o irmão Luiz em pé, porque os olhos de Deus não são como os nossos. Para nós ele está em pé, e para Deus, será que ele está em pé? Então eu tenho que estar em pé diante de Deus. Não é eu dobrar meu joelho e orar de qualquer jeito. Não é entrar na casa de Deus de qualquer jeito. Você tem que trazer um propósito no teu coração e depois levar as coisas dele a sério, que ele também leva as coisas a sério. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Interessante que Ageu começa pelo povo. Então tem que começar por mim. Glória ao nome de Jesus. Eu não vou ser esperando pelo pastor e com o pastor, não, irmão. Eu tenho que começar por mim, a dar exemplo. Evangelizar, pregar, falar, orar e estar de bem na casa de Deus. Glória ao nome de Jesus. Nosso irmão flui em nome de Jesus. Nosso
nosso corpo é casa de Deus. Aleluia. Templo do Espírito Santo. E muitos estão deixando, né, de ser casa de Deus para ser a sua própria casa, fazer a sua própria vontade. Não faça isso não. Seja a casa de Deus. Aleluia. Vamos trabalhar para Jesus, que é isso que a gente Aleluia, glória a Deus. possamos alcançar a vitória, né? E o reino do céu está próximo, igreja. Glória a Deus. Vou louvar um pedacinho desse louvor aqui. Da harpa cristã. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, estou ocupado, eu quero estar na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, pensar no pecado, libertar, conduzindo a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Tá vendo, gente? Amém. O louvor está falando assim, eu quero, né? Aleluia. Então, se você quer, Aleluia. seja, né? Se você quer, você está convidado para trabalhar. O louvor não está dizendo assim, eu sou o trabalhador, mas está dizendo assim, eu quero. Aleluia, Jesus. Louvado Glória a seja Deus, Deus. amém? Que Deus abençoe a igreja. Recolher o dízimo da oferta. O pastor concede novamente a oportunidade ao nosso irmão Luiz, presbítero da igreja. Glória a Deus. Depois da oração, meu querido, prepare a garganta, o violão e louve a Deus em nome dele. Pode vir, em nome de Jesus. Sentir e ouvir Deus falar conosco nessa noite, né? E é bom, irmãos, nós ficarmos em... Vamos ler em Malaquias 3, versículo 10, amém? Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-las. Amém? Amém. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, abençoa, Senhor, os dizimistas, os ofertantes da Tua casa, Senhor, abençoa os Teus filhos, ó Pai, abençoa, Senhor, aquele que vai estar, Senhor, meu Deus e meu Pai, fazendo o recolhimento, Senhor, a vida do irmão Francisco, Senhor, abençoa a vida dele, a casa dele, Senhor, Deus Todo-Poderoso, abençoa a Tua igreja, Pai, Senhor, atenda, Senhor, as necessidades da Tua casa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Me diga onde foi que eu errei. Eu preciso encontrar outra saída. Arrancar essa tristeza que oprime a minha vida.
favor. Necessito encontrar o primeiro amor. Se regresse, estou de volta, estou aqui pra te pedir, ajuda-me. Eu já cansei de chorar nas madrugadas. Eu já cansei de sofrer nas caminhadas. Não passa como antes, me dê mais uma chance. Mas hoje eu preciso retornar o teu caminho. Hoje eu não suporto mais viver assim sozinho. Deus, eu te peço, por favor, mais uma chance. Hoje eu te prometo retornar melhor que antes. Glória a Deus. Não quero recordar o que eu passei. Não quero retornar a minha dor. De regresso estou de volta, estou aqui pra te pedir o seu amor. Eu já cansei de sofrer nas madrugadas. Eu já cansei de chorar nas caminhadas. Não passa como antes, me dê mais uma chance. Glória a Deus. Eu já preciso retornar o seu caminho. Hoje eu não suporto mais viver assim sozinho. Deus, eu preciso retornar mais uma chance. Hoje eu te prometo retornar melhor que antes. Amém. Mas João, capítulo 4, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: nossos pais adoraram nesses montes, mas vós, os judeus, dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação, ela vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Aleluia. É interessante que quando nós lemos aqui, meus irmãos, este texto da Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, em que Jesus, ele conversando,
alguns dias aí o Senhor, Ele vem muito falando conosco aí por intermédio sobre mulheres, né? Algumas pessoas falando, passando por aqui e sempre tocando no mesmo assunto sobre mulheres, né? E meus irmãos, e Jesus, ele conversando com essa mulher, por nome de a Samaritana, que a Bíblia não nos dá, enfim, os detalhes de quem seria a mulher samaritana, qual era o seu nome, mas o que nós percebemos, irmãos, é que Jesus entrou em uma particularidade da vida desta mulher, em que esta mulher, ela sentiu confiança em abrir o coração, não é, meus irmãos, para Jesus. E Jesus, eu acredito assim que ele olhou para a direita, né? Olhou para a esquerda, viu que não tinha ninguém próximo a ele, e ele começa a conversar com esta mulher, né? De assuntos pessoais que talvez poucas pessoas sabiam. E quando Jesus, meus irmãos, ele começa a conversar com esta mulher, né? Deixa aí o verso de número 20 aí, Sérgio, por gentileza, né? Quando Jesus, meus irmãos, ele começa a conversar, né, com esta mulher, ou a mulher samaritana, e ele fala assim, ó: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar, né? É interessante que, para nós entendermos aqui a região geográfica aqui, tanto de Jerusalém, de Israel, quanto da Palestina, nós vamos perceber que aquele território, meus irmãos, correspondente ao Oriente, ele é um território com diversos montes e também colinas. E aqui o Senhor, ou a mulher, ela faz a menção de falar sobre o monte Gerizim, né? E ela trata dos dois aspectos, tanto o monte Gerizim, que era o monte dos samaritanos, e aonde também os judeus, eles tinham como referência, louvado seja Deus, em que eles adoravam em Jerusalém. E se nós fôssemos falar sobre montes e colinas, meus irmãos, nós temos aqui alguns montes, né, que é o Abarim. Abarim, ele situava-se a leste do Jordão. Também houve-se outro monte que era o Ararat, né? Que o Ararat, ele fica na Armênia. E você pode, quando você estuda sobre a Arca de Noé, e alguns chegam a ser mais audaciosos, não é? Eles chegam a prescrutar este assunto da Arca de Noé, e alguns arqueólogos, eles chegam a dizer que a Arca de Noé, ela sumiu no Monte Ararat, na Armênia, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né? E são algumas especulações, né? E, meus irmãos, e se nós fôssemos falar também, houve-se também Bazã, Betel, todos estes montes e colinas, era onde que o Carmelo também, não é, meus irmãos? O Carmelo, ele ficava na costa marítima da Palestina, né? Elias é o profeta, ou seja, do Monte Carmelo, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né? E também Ebal, né? Ebal, que ficava nas regiões de Samaria, Efraim, no centro da Palestina, Gerizim, que ficava em Samaria. Este é o monte
em que essa mulher, ela está, ou seja, conversando com Jesus, né? Ela fala que, olha, nossos pais adoraram neste monte. Qual monte? O Gerezim. Mas vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar, né? Existia também Gileade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Hermon, né? Irmão, tem um texto que fala: com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, mas vai tratando lá sobre outras coisas, né? O Monte Hor, né? Onde Arão foi sepultado, Horebe, né? Louvado seja Deus. Olha quantos montes, irmãos. Olha, o Horebe, na verdade, ele ficava na região do Sinai, né? O Horebe, né? O monte Horebe, ele ficava na região do Sinai, que é o monte de Deus, né? Em nome de Jesus, né? Moriá, em Jerusalém, onde foi construído o templo e onde supostamente Abraão ofereceu Isaac, né? Olha quantos montes que a Bíblia Sagrada ela vem tratando. Mas, meus irmãos, para nós entendermos aqui este ensino aqui desta noite, glória a Deus, ela diz para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, né? Jesus, ele era um judeu, louvado seja o nome do Senhor. Mas para nós, irmãos, entendermos aí essa questão sobre o Monte Gerezim, em que a mulher samaritana, ela diz que os samaritanos, nós devemos voltar em 2 Reis, capítulo de número 17, para você entender, né? 2 Reis, capítulo de número 17, glória a Deus, né? 2 Reis, capítulo de número 17 e o versículo de número 24. Olha o que vai falar o título aqui: a origem dos samaritanos, não é? Olha como você tem que voltar lá atrás para você entender um pouco o texto. Olha o que diz: e o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, Serfarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria. Essa mulher é uma samaritana, né? Então o rei da Síria, ele trouxe algumas pessoas de diversas regiões e fez essas pessoas habitar em Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Então, no lugar dos filhos de Israel, ele trouxe aí o rei da Assíria, ele trouxe essa gente, né? Da Babilônia, gente de diversas localidades, né? E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então, essas pessoas dessas províncias, eles habitaram em Samaria e constituíram ali Samaria como as suas cidades. Verso 25. No princípio, eu vou lendo aqui, aí vai passando, amém? No princípio da sua habitação, ali não temeram ao Senhor. Assim mandou o Senhor entre eles leões que mataram alguns deles. Então, meus irmãos, aqueles que foram para Samaria, essas províncias em que o rei da Síria trouxe para habitar em Samaria, e eles constituem Samaria como as suas cidades, a princípio, meus irmãos, eles não temeram ali os habitantes de Samaria, né? Eles não temeram. Então, já que eles não temeram, o Senhor mandou leões, né, que os mataram, né? Louvado seja Deus, né? Às vezes, até de um cachorro a gente corre, né? Imagina o Senhor mandar um leão, né? Glória a Deus, irmãos. Olha o domínio que tem o Senhor, não é? Ou seja, de mandar no leão, né? Glória a Deus. Isso é tão bíblico que quando Daniel ele estava na cova dos leões, pode ver, o Senhor falou para os leões ali, ó: esse aí você não vai matar não. Os habitantes de Samaria vocês podem até
matarem. Mas esse Daniel aí, vocês não vão matar não. E aí o que aconteceu, irmãos? Com os leões ali, ficaram quietos, né? Olha que interessante, né? Eles não se moveram, né? Eu vi que talvez eles rodearam ali, cheiraram, né? Louvado seja Deus, né? Em nome do Senhor nosso Deus. Mas eles não comeram, irmãos, Daniel, porque o leão da tribo de Judá estava com Daniel. Aleluia, glória a Jesus. Olha o que diz o texto. No princípio da sua... 26. Pelo que se disse ao rei da Síria: a gente que deportasse e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o que exige o quê? O Deus da terra. Então, meus irmãos, alguém trouxe a notícia para o rei da Síria. Falou assim: olha, rei, aquelas pessoas daquelas províncias que o Senhor trouxe da Babilônia, de Cuta, de Serpevaim, de diversas regiões que o Senhor trouxe, olha, eles não sabem o que exige o Deus da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eles desconheciam, meus irmãos, o que é que exigia o Deus da terra. O que é, meus irmãos, que o Deus da terra ele exige, não é? E o Senhor vai falar lá, ó. E o Senhor procura os tais, né? Que assim o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. Isso sim exige, meus irmãos, o Deus da terra. Glória a Deus, né? Essa é a exigência de Deus, porque não sabe o que exige. Verso 27. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes cativo. Olha lá, levai para lá um dos sacerdotes que trouxestes cativo, e que ele vá e lá habite, e lhes ensine o que existe, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Então já, irmã Keliane, irmão Sérgio, eles não sabiam o que exigia o Deus da terra. Olha como o rei é inteligente. Então vamos lá na terra, vamos buscar lá um sacerdote, uma ilustração. Aí ele está indo lá buscar um sacerdote, não é? Aí o sacerdote vem, irmãos, no meio daquele povo e vai lhe ensinar o costume do Deus da terra. Então o que eles não conheciam, através de um sacerdote, glória a Deus, meus irmãos, eles passariam a conhecer. Então assim também é Deus. O que nós não conhecemos, o que nós não sabemos, meus irmãos, Deus traz alguém, Deus busque alguém, irmão, para que nos ensine, e nós aprendemos também o costume do Deus da terra. Então era como se Deus fizesse assim: olha, eu tenho uma estratégia. Até hoje os samaritanos estão errando, é porque não tem um sacerdote no meio deles que lhe ensine o que Deus exige, que lhes ensine o que Deus quer. Verso de número 28. Glória a Deus, né? Verso de número 28. Assim veio um dos sacerdotes que haviam transportado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porque, meus irmãos, os leões comeram eles, porque eles não sabiam a exigência do Deus da terra. Então veio um sacerdote temente ao Senhor, meus irmãos, e vai lhes ensinar, louvado seja o nome do Senhor, o que exige, igreja, o Deus da terra. Verso 29. Porém os grupos nacionais faziam os seus deuses e os punham na casa dos altos, que os samaritanos tinham feito, cada grupo nas suas cidades em que habitavam. E os de Babilônia fizeram Sucote Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Acima, os Aveus fizeram Libás e Tartaque, e os
Farvidas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sepharvaim, e temiam ao Senhor, temiam ao Senhor, mas dentre os do povo constituíram o sacerdote dos lugares altos, os quais exercia o ministério nas casas dos lugares altos. Temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus próprios deuses, meus irmãos. Olha que interessante, ó. O Senhor trouxe, louvado seja Deus, irmãos, olha só. O Senhor trouxe um sacerdote de longe, não foi? Para que os ensinasse. Mas o que é que eles fizeram, meus irmãos? Eles também constituíram sacerdote, louvado seja Deus. Ou seja, meus irmãos, do meio dos seus próprios povos, aleluia, mas também serviam aos seus próprios deuses. Ou seja, eles levantaram o sacerdote, então eles ficaram meio a meio. Glória a Deus, meus irmãos. Ou seja, 50%. Ou seja, aquele crente que faz 50% certo e que faz 50% errado. Eles falaram assim, olha, então vamos constituir sacerdote do nosso próprio povo. Então em certa parte nós vamos o quê? Temer ao Senhor. Olha aqui, e assim temia ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses, aleluia. Está vendo, meus irmãos, que é possível que, ou seja, nos tornemos 50% diante do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, meus irmãos, aleluia, glória seja dado ao nome do Senhor. Verso de número 34, aleluia, até o dia de hoje fazem, o 33, agora o 34, até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, mas não temem ao Senhor. Está vendo? Até o dia de hoje, quem é? Os samaritanos. Ou seja, até o dia de hoje, porque eles tomaram Samaria e habitaram ali, mas até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a sua lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, olha porque existia, meus irmãos, uma dificuldade entre judeus e entre samaritanos. Aí quando Jesus, meus irmãos, ele vê a mulher samaritana, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, Jesus, ele começa a conversar com ela, e ela diz assim, olha, nossos pais adoraram neste monte. Qual monte? O Gerezim, não o monte Horebe, não é o monte Ebal, não é o monte Sinai, não é, glórias a Deus, não é esse monte não. Nossos pais adoraram no Gerezim, mas vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aonde que nós falamos, irmãos? Glória a Deus, né? Nós até falamos assim, olha, vai se adorar. Glória a Deus, olha, vai lá adorar a Deus na igreja, não é? Aleluia, nós vamos adorar ao Senhor na igreja, meus irmãos. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que a hora, e disse-lhe a mulher, crê-me, e disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, deixa aí Sérgio, Isaías 2:3, né? E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorai o Pai. Por quê? Olha, eu enviei até vocês que são samaritanos, não é? Eu trouxe um sacerdote de longe, vocês falavam que não conheciam nada, louvado seja o nome do Senhor, aí eu trouxe um sacerdote que lhes ensinasse, aleluia, glória a Deus, qual que era o costume do Deus da terra, qual que era a sua exigência, mas vocês não ouviram. O que vocês fizeram? Levantaram o sacerdote dentro de vocês, ou seja, em 50% vocês temiam ao Senhor, e 50% vocês se inclinavam diante de outros deuses. Glória a Deus, meus irmãos, o que eu quero
aleluia, meus irmãos, falar aqui nesta noite é sobre a adoração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual que é a necessidade da adoração? Quais são os benefícios, meus irmãos, da adoração? Olha o que diz Isaías 2:3, irão assim: irão muitos povos que dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião se sairá o quê? A lei. Sabe onde que é Sião? Jerusalém. Glória a Deus, irmão. É porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então naquele grande dia muitos povos dirão assim: olha, vinde, glória a Deus, né? Vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Meus irmãos, para que nós, aleluia, estamos aqui, meus irmãos? É para adorarmos ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nós não devemos perder, glória a Jesus, nenhum outro tempo na nossa vida, a não ser com a adoração, aleluia. Às vezes, meus irmãos, olha, glória a Deus, Jesus, ele pode até falar aqui no culto, olha, mas vigie nisso, mas vigie naquilo outro, olha, cuidado com o que você está falando, louvado seja Deus, olha, cuidado com isso, cuidado com o irmão iracundo, né? Glória seja dada ao nome do Senhor, irmãos. Mas esta não é o cerne da mensagem ainda. O cerne da mensagem é, olha, que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque a Bíblia diz aqui, o Sérgio colocou, irão muitos povos dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Meus irmãos, às vezes nós ficamos pensando, glória seja dada ao nome do Senhor, não é, meus irmãos? Olha só como às vezes nós construímos e como às vezes nós mesmos desconstruímos, não é? Glória a Deus, né? Às vezes, meus irmãos, nós falamos, glória a Deus, em que temos que evangelizar. Às vezes nós falamos, meus irmãos, que temos que visitar. Às vezes nós falamos, louvado seja Deus, em que temos que fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, quando a Bíblia Sagrada nos diz que os samaritanos, meus irmãos, eles erravam, louvado seja o nome do Senhor, por isso que Deus mandou leões que os devorasse. A Bíblia Sagrada diz que era por falta de conhecimento. Aí o Senhor levanta um sacerdote e leva-os até eles para que hoje ensine, glória a Deus. Aí eu penso, meus irmãos, para que evangelizar? Aí eu penso, para que visitar? Louvado seja Deus. Por exemplo, ei, meus amados irmãos, já pensou, olha só como nós somos vistos, já pensou, meus irmãos, eu estou lá evangelizando, eu estou lá visitando alguém, nós estamos fazendo, não é, uma campanha de um lar, olha que coisa interessante. Aí daqui a pouco, meus irmãos, aleluia, glórias a Deus, aí daqui a pouco nós estamos falando, olha, meu irmão, converta-se ao Senhor, não é? A mensagem, olha, aceite a Jesus. Aí o irmão vai lá, glória a Deus, e aceita a Jesus por intermédio de um sacerdote que lhe ensinou. Aí daqui a pouco, meus amados irmãos, este irmão que aceitou a Jesus, ele vem para o seio da igreja. Aí daqui a pouco este irmão, ele vem para o seio da igreja e ele fala assim, mas que é isso, não é? O irmão me ensinou que eu devia servir a Jesus, que eu deveria adorar a Jesus, mas agora eu estou vendo coisa entre eles que foge do princípio da adoração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meu irmão, não sabe o que eu quero te dizer? Meu irmão, não vale a pena nem eu ir, do que eu adianta, meu irmão, eu ganhar lá e desganhar daqui? Do que adianta, meu irmão, eu pregar lá e despregar daqui? Do que, meu irmão, aleluia,
adianta eu ensinar lá e não ensinar aqui. Lá eu falar sobre piedade para o irmão, lá eu ensinar sobre amor para o irmão, e no dia a dia, glória a Deus, porque é em Jerusalém, meus irmãos, em que se deve, em que os judeus também o adoravam. Glória seja dada ao nome de Jesus. E agora, meus irmãos, eles passaram em os samaritanos, meus irmãos, a obedecer a Deus 70%, ou seja, meus irmãos, de um lado eles obedeciam e de outro lado eles desobedeciam. É assim, meu irmão, que está acontecendo nos nossos dias atuais. Muitas das vezes estamos caindo em contradição com a nossa própria palavra. Ensinamos que não se deve fazer grupinho dentro da igreja, e às vezes nós fazemos grupinho dentro da igreja. Ensinamos, meus irmãos, que não se deve falar da vida dos outros fora da igreja, e às vezes estamos falando mal da vida do irmão em dentro da própria igreja. Aleluia. Às vezes, meu irmão, tememos de um lado e não tememos de outro. Às vezes, meu irmão, glória a Deus, ganhamos de um lado e não ganhamos de outro. Aleluia. Ei, meu irmão, o que adianta se chamasse a mulher samaritana e falasse assim para ela: olha, é em Jerusalém em que você deve adorar, louvado seja Deus, é na igreja em que você deve, na verdade, de fato, adorar. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Não adianta nada uma adoração se não termos uma vida, glória a Deus, de uma verdadeira adoração. Glória seja dado ao nome de Jesus, porque é isso, igreja, que o Senhor, Ele vai tratar com essa mulher. A mulher samaritana, e o Senhor fala assim: olha, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, porque quem adora o Pai, irmão, glória a Deus, ele prega lá fora e vive aqui dentro. Quem adora ao Pai, meu irmão, ele é bênção lá fora e é bênção aqui dentro. Quem adora ao Pai, meu irmão, ele semeia. E glória a Deus, sabe por quê, meu irmão? Porque precisava de um sacerdote no meio dos samaritanos que ensinasse o que era, o que Deus, irmão, exigia. E às vezes, meu irmão, Deus está ensinando o que Deus quer, o que Deus exige. Às vezes nós falamos: olha, meu irmão, e glória a Deus, meu irmão, Jesus te ama, vem para Jesus. Aí quando ele chega na igreja, nós falamos: cuidado com fulano de tal, e cuidado com ciclano de tal. Para que ganhar, irmão? E você ganhou e desganhou, é melhor não ir, e o Espírito de Deus fazer a obra certa, do que você ir, meu irmão, construir lá tudo e depois desconstruir tudo de novo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra. Aleluia. E o Senhor, meus irmãos, ele vai trabalhar na vida da mulher samaritana. Glória a Deus. Ele diz assim: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém, aleluia, glória a Deus, adorarei o Pai, mas vós dos samaritanos adorais o que não conheceis. E é verdade, irmão. Ele pensava que ele estava adorando, mas não estavam, porque eles, meu irmão, eles pregavam de um lado e despregavam tudo do outro. Eles faziam certo de um lado e fazia, é assim ou não é? Lê lá, meus irmãos, eles faziam certo de um lado e fazia certo, glória a Deus, tudo errado e do outro. Sabe o que eu quero te dizer, amados irmãos? Nós devemos focar. Sabe o que você deve focar? É na adoração, meu irmão. É porque igreja é lugar de adorarmos ao Pai em espírito e em verdade. Igreja não é lugar, irmão, Deus chamar alguém para adorar e depois ele olhar para mim e dizer: que é isso? O pastor, ele está me chamando para adorar, mas eu não vejo adoração no que ele fala pelo telefone. Eu não vejo adoração no que ele fala para o obreiro. Eu não vejo em adoração no que ele fica de coisinha com o irmão. Isso não é adorar, meu irmão. Adorar, louvado seja o nome do Senhor. Adorar todas as nossas incompatibilidades, aleluia, elas caem por terra e o nome do Senhor é glorificado. Sabe por quê? Porque na adoração, meu irmão, todos devem ser levados à centralidade da cruz de Cristo. Na adoração, meu irmão, glória a Deus, nós não devemos chamar o samaritano, glória a
Deus, e dizer assim: ei, samaritano, ei, adore comigo, mas só 50%. Depois dos 50% que você vê na minha vida, ei, não tem adoração, não. Você tem que chamar o samaritano e dizer assim: vem, samaritano. Sabe por que vós adoraram? É porque o sacerdote que vocês levantaram ensinaram vocês o errado. Agora vem, samaritano, adorar, porque tem o Espírito Santo de Deus em no meio de vocês, que está dizendo: adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem algumas coisas, não é que eu vou parar de falar, mas tem algumas coisas, irmãos, que eu vou evitar de falar, porque às vezes tira a nossa adoração. Tem coisas que nós sabemos que existe, glória a Deus, mas não é para ficar. Muitas das vezes, até eu como pastor falando, que às vezes a pessoa vem lá de fora com o intuito de adorar. Aí a pessoa vê um pé de guerra, a pessoa fala: mas que adoração que é essa? É, mas é verdade, irmão, mas que adoração? Você viu o culto de domingo como foi uma bênção? E a pessoa, meu irmão, se eu jogasse um contra o outro aqui, que culto, irmão, Deus não estaria no nosso meio nunca. Glória seja dada ao nome do Senhor. Às vezes vem um visitante de fora, ele diz: olha, eu estou com desejo em te adorar. Aí muitas das vezes diz: olha, mas fulano vai pegar no seu pescoço. Aí muitas vezes olha, mas diz assim: paga na mesma moeda, deixa de ser bobo, age mesmo dessa forma. Glória a Deus. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Sabe por que eles erraram? Até Deus não enviar um sacerdote, mas depois que Deus enviou os sacerdotes no meio dos samaritanos, sabe o que o sacerdote falou? Agora não tem isso mais de 50% não. Agora não tem isso mais de dizer que não sabe não. Se adorar 50% de aparência e o outro 50% fizer tudo errado, cuidado, com os leões de Deus vão sair do meio da floresta. E quando os leões de Deus saírem do meio da floresta, cuidado para não dizer: Senhor, eu não sabia de nada, Senhor. Ei, meu irmão, não deixe nada, aleluia, de socar você de adorar o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Ei, se alguém te chamar para adorar e depois você vê na vida da pessoa tudo ao contrário, não tem adoração, irmã Maria. Mas que adorador que é esse? Ele me falou que devia adorar. Meu Deus, ele, um pastor, falou que se devia adorar, mas agora o que o pastor faz? Não estou vendo adoração. Que adorador que é esse? Que adoração que é essa, meu irmão? Aleluia, glória seja dado ao nome do Senhor. Mas vós os samaritanos adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conheçamos. Por que eu prego sobre isso? Porque eu conheço. Aleluia. Ah, se eu errar nisso, está alguma coisa de errado, irmãos. Porque você conhece, você não é samaritano. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor fala assim: olha, vós adorais o que vocês não conhecem. Aleluia, glória a Deus. Mas eu estou falando para você, aleluia, glória a Deus, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação, sabe de onde ela vem? Ela vem dos judeus. Glória a Deus, meu irmão. A salvação também, ela está na igreja. É por isso que nós temos que dizer: olha, até hoje você fez isso, é porque você adorou em quem não vivia, é o que você seguiu em quem não vivia. Aleluia. Mais a salvação, ela vem dos judeus, porque se a salvação, irmão, ela está comigo, se a salvação está contigo, tem que ter paz no nosso meio, tem que ter reconciliação no nosso meio, tem que ter perdão no nosso meio, tem que ter amizade no nosso meio, tem que ter, meu amado irmão, aleluia, em nome de Jesus, porque a salvação, ela vem dos judeus, aleluia. Ei, por isso que às vezes, meus irmãos, eu sempre fui um grande evangelista. Eu não estou aqui para me gabar de nada não, irmãos, mas às vezes eu sempre tive cuidado de: Senhor, mas por que adianta, Senhor, eu ir ganhar lá fora e depois desganhar tudo lá dentro?
que adianta eu ir, seu? Pregar tudo lá. Pregar tudo, pregar bem, meu irmão, para a igreja. Jesus te chama, vem. Aí depois o irmão olhar para mim, olha, mas não é o pastor, o adorador? Não é o adorador? O que está acontecendo? Que ele está me desganhando agora? O que está acontecendo? Parecia que ele me dá uma palavra de ânimo agora. O que está acontecendo? Não é eu não tenho estrutura para me ouvir tal coisa. E ele está passando tal coisa para mim. Olha, glória a Deus, está me deixando amargo. Ele está me deixando contra a vida do irmão. E o que está acontecendo? Como que eu vou me tornar adorador? Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Igreja é lugar de nós adorarmos o Pai em espírito e em verdade. Você não pode sair do seu foco, irmão. Você não pode, minha irmã, sair do seu foco. Centraliza a tua alma na presença de Deus. Aí você vai ver, meu irmão, como será a sua adoração. Para a glória de Deus. Mas vamos lá. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois os pais procuram os tais que assim o adorem. Então, meus irmãos, alguém tem que olhar para mim, tem que olhar para você e falar, não, aquele ali é verdadeiro adorador, aquele ali é diferente. Aquela ali é diferente. Aquela ali entra de cabeça erguida e sai de cabeça erguida. Aquela ali, quando chama ele para alguma coisinha, ele fala, dá licença, eu quero adorar, eu não quero perder o meu tempo com tititi nem com bababá, eu quero ser adorador. Sabe por quê, irmão? Porque senão, se nós não agirmos assim, a nossa adoração não vai passar do teto, meu irmão. O adorador, a adoração dele tem que chegar até o céu. Sabe o que eu quero te dizer? Os samaritanos erravam é porque eles não conheciam. Aí o Senhor enviou um sacerdote no meio deles e ele falou, isso não basta, vamos levantar um dos nossos, em que nós temamos 50% e 50% façamos tudo diferente. Aleluia. Romanos, irmãos, Romanos 3, versículo 1 ao 2. Romanos capítulo 3, versículo 1 ao 2. 3, 1, 2. Diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita e em toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Qual que é, irmão, a vantagem do judeu em relação a um samaritano? Muito. Fica quietinho vocês. Por quê? Meus irmãos, qual que era a vantagem do judeu? Muita. Por quê? Primeiro, as palavras de Deus foram confiadas a quem? Aos judeus, irmão. Irmão, primeiro a palavra de Deus foi confiada a mim. Primeiro, irmão, a palavra de Deus foi confiada a você. Por isso que você, meu irmão, tem que ser uma reverência. E glória seja dada ao nome do Senhor para quem não é judeu ou para quem não é samaritano. Você está me entendendo, irmão? Eu não estou falando, nós não somos judeus, não. A igreja ela é gentia. Glória a Jesus, mas estou querendo, meus irmãos, ilustrar aqui. Porque qual que é a vantagem em tu judeu? É porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe chora confiadas, aleluia. Por isso que os judeus, irmão, eles têm vantagem no lugar dos samaritanos, porque os samaritanos, eles nem sabiam o que eles adoravam. Você sabia, irmão, que os samaritanos até hoje, eles sacrificam lá no monte Gerizim? Até hoje ele vai lá, pega a ovelha, degola a ovelha, não é macumba não. Eu estou falando conforme os rituais de antigamente. Eles ficam naquelas coisas antigas até hoje. Glória a Jesus, meus irmãos. Às vezes tem pessoa que até hoje fica nas coisas antigas, não muda, não adora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Todas as vezes que você vir na igreja é para adorar.
ao Senhor, aleluia. Igreja, meu irmão, tem que ser, em glória a Deus, presbítero Luiz, transformada, meu irmão, em um cenário de adoração. Igreja Surianda, aleluia, igreja de Jesus, a nossa adoração, aleluia, irmã Rosa, ela tem que subir aqui, em como cheiro suave, e nós temos que ganhar o irmão agora, e quando ele vir para cá, continuar ganhando, em glória a Deus. Nós não devemos ser aquele não faço o que eu faço, como é o ditado que diz, meus irmãos, faço o que eu faço, mas não faço o que eu mando. Que negócio que é esse, irmão? Aleluia. Faço o que eu digo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que negócio que é esse? Em glória a Deus, você tem que fazer o que alguém diz, e meu irmão, e fazer também o que ele faz. Agora, porém, ele tem que fazer certo, porque se não fazer certo, não tem adoração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, igreja de Jesus, aleluia. Romanos 9, 4 e 5. Quem está entendendo pode dizer um amém, irmãos? Amém. Nunca mais a sua adoração vai ser a mesma depois desse ensino. Às vezes, irmãos, às vezes eu estou no culto, irmãos, eu sinto a presença de Deus assim tão fácil. Aleluia. Às vezes eu falo, Senhor, o que é isso, Deus? Às vezes, meu irmão, sinto a presença de Deus tão fácil. Eu sinto o Espírito Santo de Deus, irmão, tão... Glória a Deus, aleluia. Eu falo, Senhor, o que é isso? Oh, levar a churianda, labadarrácia. É porque nós somos adorador. Irmão, você é adorador. Sabe por que você tem que estar? Sabe por que você está aqui? É porque, meu irmão, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai Espírito em verdade. É por isso, Diácono Iranaldo, que eu falei do evangelismo, não para parar o evangelismo, irmão. Glória a Deus, mas eu falei, Senhor, se eu for para pregar alguém, para pregar para alguém, meu Pai, e depois despregar tudinho, é melhor que nem eu vá, porque a Bíblia diz, cuidado, para quando pregar os outros, você também não ser reprovado, meu irmão. Seja adorador e viva a adoração, fale de amor e viva o amor, aleluia, e o nome de Jesus será glorificado na tua vida para a glória de Deus. Hoje em dia, irmãos, tem coisas que barram a adoração. Você sabia, irmão, que tem pessoas que se comunicam até com os outros no olhar? Mas como que ele está falando aqui? Olha, o que nós dois falamos lá. Luiz congregou comigo muitos anos. Eu nunca olhei para o olho dele para falar, ih, Luiz, aquele negócio que a gente conversamos, hein? Olha aqui, rapaz, Deus está falando, não. A caminhada dele é ele com Deus, a minha é eu com Deus. Aleluia, é meu amigo, mas não misture a coisa não, aleluia, é meu companheiro, faça o que é certo. Olha, a caminhada dele é dele com Deus, aleluia, porque, meu irmão, tem muitos adoradores que estão deixando de adorar, aleluia. E quantos amigos meus que eu já vi fazendo o que é errado, eu falo, não vou fazer o mesmo? Não vou fazer o mesmo não, irmãos. Não, eu sou adorador, não vou fazer o mesmo. E não, pastor Mateus, mas é seu amigo. Mas vai ficar chateado. É melhor ele ficar chateado para mim, eu ganhar um amigo para o céu, do que ele ter minha amizade e eu levar um amigo para o inferno. Louvado seja o nome de Jesus. Não, você é um doce, pastor. Você é um doce. Sua amizade nunca, nem debaixo d'água eu quero desgrudar, mas bajulando. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca vou ser confrontado, nunca vou ser ensinado. Louvado seja Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. 9:4, olha o que diz. Quem são israelitas? Dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças. Vou terminar, irmãos. E a aliança, e o culto, e as promessas. De quem são os israelitas? Continue, Sérgio. Dos quais são os pais, e dos quais Cristo, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. De quem eles são? De quem que o Senhor era, irmão? Ele era de quem? Dos israelitas.
Louvado seja Deus. 2 judeus, mas os judeus, eles foram reprovados, porque o Senhor veio para os seus, e os seus os rejeitaram. E às vezes, meus irmãos, nós somos um povo em que nós estamos gladiando com nós mesmos. Se tiver gladiação com nós mesmos, aonde tem adoração, irmãos? Não tem adoração. Uma nação não pode destruir, irmãos, outra nação, aleluia. Isso aqui, meu irmão, isso daqui não é Rússia e Ucrânia, não. Isso daqui é igreja, louvado seja Deus. Uma nação não pode destruir uma nação. Um povo não pode destruir o mesmo povo, não, irmão. O samaritano que ele não conhece a Deus, você vai dizer, vem adorar comigo, porque o Pai que nós adoramos aqui não é de fingimento, não. Glória a Deus, a gravata que nós usamos aqui não é de aparência, não. Aqui tem adorador, é que adora ao Pai, em espírito e em verdade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa para os irmãos. Mais um exemplo. Eu falei para os irmãos que nós não devemos perder tempo com algumas coisas. Uma pessoa chegou na minha esposa uns tempos atrás e falou assim, minha esposa me contou, tá, meus irmãos, não é? Porque as coisas da igreja ela sabe e eu também sei. Glória a Deus, né? Tem coisa que se for para mim orar, eu vou orar, né? Aí ela falou assim, ó, olha, irmã Jéssica, me perdoe. Eu falei, mas por que perdoa? Olha, me perdoe pelas coisas que eu ouvi. Não era para pedir perdão. Sabe por que não era para pedir perdão? Porque antes de eu te pedir perdão, é melhor eu vigiar primeiro, porque eu não sou samaritano, eu sou judeu. Eu já conheço a lei, eu sei o que pode e o que não pode. Aleluia. Aí falou para minha esposa assim, olha, me perdoe pelas coisas que eu ouvi e deixei me levar. Já pensou, irmãos? Eu chegasse no meu pastor Luiz, falasse, pastor, me perdoe pelas coisas que eu ouvi e que eu me deixei levar. Ele vai falar assim, você é judeu ou é samaritano? Você é judeu ou é samaritano? Você conhecia a lei ou não conhecia? Ah, não conhecia não. Mas eu não enviei lá sacerdote que os ensinasse, que mostrasse o que exigia o Deus da terra. Às vezes, meu irmão, sabe o que está acontecendo nos nossos dias atuais? Nós estamos errando naquilo que a gente já sabe que é ABCD. Às vezes, meus irmãos, aí por isso que nós ganhamos e ao mesmo tempo desganhamos, louvado seja o nome do Senhor. Você sabia disso, irmão? Deu uma pena quando eu ouvi isso. Deu uma dor, misericórdia quando eu ouvi isso. Eu falei, meu Deus, Senhor. Não, meus irmãos, porque às vezes nós estamos ganhando e nós estamos também desganhando, louvado seja o nome do Senhor. Há tanto tempo, irmãos, nós tentando ajudar as pessoas, abraçar as pessoas, as más pessoas, ser bênção de Deus na vida das pessoas, aleluia. E a pessoa fala, me perdoe porque aquilo que eu ouvi, louvado seja o nome do Senhor, irmão. Tudo que acontece aqui não é por favoritismo do diácono Iranaldo, não é do diácono Iranaldo, não. Poderia outro daqui no lugar dele, irmão, muito tempo sem antes dele chegar, você sabia disso? É porque ele chegou do Pernambuco agora, porque a irmã Ceissa, não é? A minha esposa às vezes fala assim para mim assim, meu Deus, né? Mas que exemplo de respeito com a vida de um pastor. A esposa às vezes fala comigo, mas que exemplo, né? De um irmão com respeito. E ela fala assim, Mateuzinho, não é porque está na sua frente não, fora da sua frente é do mesmo jeito. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia, glória a Deus. Filipenses 3:3, para nós terminarmos, irmão. Mas quantos estão entendendo sobre adoração? Pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus, irmão, você é adorador. Amém. Filipenses 3:3, olha o que diz aqui. Pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos o quê? Na carne. Sabe quem era que circuncidava, irmão? Eram os judeus, não era?
Sabe o que é circuncidar, né? Eu não vou falar por questão de ética. Ia lá, né, no homem, uma marca assim. Mas do que Paulo fala assim, olha, ei, a circuncisão não é os judeus, não. Vocês estão pensando que a circuncisão é os judeus que são marcados? Não, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos o quê? Na carne, aleluia. Sabe no que nós nos gloriamos, meus irmãos? É em Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, eu vou parar por aqui. Agora, depois dessa explicação, o que é adoração, né? O que é ser adorador, meus irmãos, tem uma série de versículos aqui que eu vou deixar para uma outra ocasião, sobre adoradores. Não é o que Abraão faz com Isaac? Ó, fique aqui, porque eu e o moço iremos lá fazer o quê? Adorar, né? Na verdade ele iria sacrificar o seu filho, mas fique aqui vocês, que eu e o moço, e nós temos, irmãos, uma série de exemplos de adoradores. Mas está vendo, irmãos, qual que é a missão do adorador? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a missão do adorador, ele tem que ganhar e tem que continuar ganhando, né? Não é alguém me conhecer e falar, meu Deus, o pastor prega bonito. Nossa, meu Deus, que sermão o pastor trouxe aqui no lar, hein? Meu Deus, que profeta das galáxias, né? Aí vê meu convívio, é ou não é, irmãos? O que está acontecendo nos dias atuais? Aí vê meu convívio, fala, não, mas ele era o adorador que foi lá em casa, que semeou a palavra de bênção na minha vida. É ele agora que está fazendo isso, é o pastor mesmo. É ele mesmo. Não, meus irmãos. Se nós seguirmos assim, olha o que aconteceu com os samaritanos, né? Porque eles não sabiam o que exigia o Deus da terra. E Deus falou, então tá bom, vou trazer um sacerdote e vocês vão saber. Aí ele falou, não, vamos levantar alguém aqui e vamos continuar temendo ao Senhor e vamos continuar fazendo tudo errado. Vamos adorar 50% aqui e vamos fazer de outra forma assim. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. A igreja pode louvar a Deus, irmãos, aqui nessa noite, dizer um amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Então, meus irmãos, então existem coisas que eu falei para os irmãos que a gente vai evitar, né, de ficar falando muitas coisas para a gente não perder, não é? Ou seja, a adoração, não é? O culto, não é? Não perder a nossa focalidade, não é? De servirmos a Deus. Né? Às vezes, meu Deus, eu queria ouvir uma palavra da parte do Senhor. Então, meus irmãos, se nós fazermos assim, nós seremos os verdadeiros adoradores. Aí se tiver reunião, você pode ver, irmãos. Aí Jesus pegou e falou assim, mas uma coisa eu vou dizer para vocês, que não é nem Samaria e também nem em Jerusalém, porque até em Jerusalém vocês estão adorando, mas estão adorando tudo errado. Jesus falou isso lá, falou até em Jerusalém também. Os judeus, não é que ensina, está adorando tudo errado. Os que conhecem mais, estão adorando tudo errado. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores, não é Monte Gerizim, não adianta, meu irmão, entrar no quarto em secreto, não é? Entra lá, fecha a porta do teu quarto, não adianta subir monte 20 dias, 40 dias, 10 dias, meu irmão, não adianta. Glória a Deus, meu irmão, eu vim aqui sexta, vim aqui sábado, aleluia, meu irmão, adorar de um jeito e depois fazer tudo errado, meu irmão, não adianta. Mas hoje nós descobrimos o caminho da adoração. Aleluia. E você será crente, um verdadeiro adorador para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. A igreja pode louvar a Deus nessa noite e dizer o amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos aqui nessa noite. Glória a Deus. Vamos ouvir aqui o louvor. Glória a Deus. Vem aqui.
10 aqui nesta noite. Quinta-feira agora nós temos de manhã, né, a nossa consagração. Sexta-feira a nossa oração, das 9 às 10, amém? Na sexta vai ser 1 hora e no sábado vai ser 1h30, amém? Em nome de Jesus, para a gente conciliar e nós irmos continuar orando, amém, queridos irmãos, em nome do Senhor, né? O pastor Manuel me lembrou aqui de uma despedida, né? Mas já aconteceu, né, do nosso co-pastor João, né, ali na nossa sede, né? Já houve, e em nome de Jesus, vamos orar. Querido Jesus, eterno Deus, te agradecemos, Senhor. Ó Deus querido, meu Pai, abençoe este irmão, esta irmã, meu Pai. Aí está, Senhor, um adorador teu, Senhor, retornando, Senhor, para o seu lar, para a sua casa. Abençoe ele, Jesus. Deus amado, Senhor, em tudo, meu Pai, para a glória e louvor do teu nome. Senhor, guarde ele, Jesus, derrama uma bênção tal na vida dele. Ó, meu Pai, seja com este seu servo, Senhor, que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós digamos. Amém. Deus abençoe, adorador. Nada pode calar a sua adoração. Amém.